Vamos lá. Qual é o cuscuz agora? Você sabe o que é ou já fez o seu fundo de emergência? Pegue o seu cuscuz, jogue galinha ao molho pardo, mas não qualquer galinha. Tem que ser galinha de Conceição do Coité. Porque o ato de hoje é fundo de emergência. Vamos lá. Hoje vamos falar de um tema que é bem importante, que é o fundo de emergência. Eu geralmente chamo de fundo de reserva, para não usar a palavra emergência, porque eu penso que quando a gente fala, você está ali caminhando, meio que programando aquilo, então eu uso ali como fundo de reserva. Quem me atentou para isso foi Bruno, de criar o meu fundo de reserva, ou fundo de emergência, como queiram. E vamos falar aqui um pouco hoje o que é, de quanto deve ser o fundo de reserva, como se organizar, o que fazer. Então vamos lá, vamos começar aqui com as dicas de Bruno e aproveitem. Joia. E aí, gente, mais uma vez estamos aqui, obrigado. Obrigado, Felipe. Então, um dos pilares da formação de patrimônio, de longo prazo, é a reserva de emergência. Eu uso sem pudor essa palavra, porque as emergências elas podem ser de qualquer ordem, né? Então pode ser uma emergência profissional, uma demissão, por exemplo, pode ser uma coisa de saúde, como pode ser uma troca de um carro, pode ser uma viagem, né, inesperada, um casal de amigos resolveu viajar e tal ali, e vai ser um negócio bacana, uma coisa inusitada. Agora teve a canonização de Irmã Dulce, então algumas pessoas quiseram ir, então quem tinha sua reserva de emergência poderia ir para foi uma emergência bacana, mas foi uma coisa inesperada, poderia ser reserva inesperada para acontecimentos inesperados, né? Então a ideia é essa, a ideia é de ser uma reserva que vá suprir o seu padrão de vida, né, as suas despesas, durante um determinado tempo, conforme for a configuração da sua receita, conforme for a sua configuração profissional. Então, como é isso? Se você tem uma configuração profissional que seja de concursado, né, que tenha ali algumas proteções e tal, seja concursado municipal, estadual, federal, né, e isso já te traz ali uma certa segurança, porque a gente entende que para o Estado não ter dinheiro para pagar é uma configuração. Antes a gente pensava muito isso, né, que era uma configuração muito mais difícil, era um acontecimento, uma coisa muito mais difícil. Só que os Estados não têm feito a sua educação financeira, o seu dever de casa, né? E a gente assistiu agora recente, inclusive eu falei em outro vídeo, dos professores do estado da Bahia que ficaram aí 2-3 meses sem receber os seus vencimentos. Os aposentados e funcionários do Rio de Janeiro também estão atrasados há algum tempo, vêm recebendo atrasados há algum tempo, né? E isso acontece. Então, se a gente tinha antes uma ideia de um funcionário público poder ali fazer uma reserva de emergência de até 6 meses, hoje a gente pensa até um pouco mais, porque principalmente se for um funcionário do Estado, ou dos Estados, ou de qualquer Estado, uma grande parte dos Estados brasileiros estão quebrados, renegociando dívidas. Então a gente alonga essa reserva de emergência, tendo como base o seu padrão de vida, tá? Se é um casal e um membro do casal tem 50% do padrão e o outro é responsável por outros 50%, então você pode fazer uma reserva referente aos seus 50%. Você não precisa necessariamente, né, fazer de 100%, porque pode acontecer uma coisa com uma pessoa, um membro do casal, de perder o emprego, mas o outro ainda continua empregado, né? E ali foi só aquele 50% que ficou comprometido, né? Então ali você pode suprir aquele padrão de vida do casal durante um tempo até a pessoa ali que perdeu o emprego se recolocar no mercado. É uma situação.
Se é 100% ou se a grande parte é sua, então sim, fazer de todo o padrão de vida, né? E aí vai entrar tudo, escola das crianças, água, luz, telefone, condomínio, todas as despesas. Inclusive, é bom botar uma parte do lazer, que vai ser possível ali você reduzir o lazer ali durante um tempo, mas não dá para zerar lazer, né? Precisa ali dar um passeiozinho, comer uma pizzazinha, dar uma volta, porque senão também ninguém aguenta, né? Então é isso, então é importante ter essa configuração, esse é um dos motivos que a gente imagina. Se é um profissional que estuda dentro da emergência de trabalho, de perda de renda, né? Então se é um profissional liberal, um profissional que não tem renda fixa, que não é concursado... Ainda assim ele tem um padrão ali mensal de gasto. Ainda assim ele tem um padrão de gasto e ele precisa de uma reserva um pouco maior. Então se a gente imaginava 6 meses para um concursado, 12 meses, a gente imagina pelo menos 12 meses para um profissional liberal, pelo menos 12 meses, né? Se ele puder fazer mais, até 18 ou 20, melhor ainda, né? Mas pelo menos 12 meses para ter ali investimentos de baixo risco, né, indexados ali a CDI, talvez alguma coisa em IPCA, e com a liquidez também alta, né, ele podendo resgatar a qualquer tempo, né? Então até esse período de 12 meses sobre o gasto mensal, né, 12 vezes o gasto mensal, então se ele tem um gasto mensal de R$5.000, um exemplo, 60 mil vai estar em reserva de emergência para emergências ou para acontecimentos inesperados, ali com baixo risco e alta liquidez, né, disponível. E aí podem entrar diversas outras emergências aí nesse negócio, como eu falei no início do vídeo aqui, pode ser uma viagem que pode consumir parte desse recurso, você pode repor de forma parcelada, ou se você receber alguma coisa, você vai lá, repõe. Eu descobri, dentro de uma situação dessa, a importância do fundo de reserva. Eu estava lá com uma grana para murar 2 terrenos. E aí... Para murar os terrenos precisava de água. Eu fui na Coelba, na Embasa, aí pedi lá a ligação da água, né? E aí demorou para ligar, eu pensei que coisa do estado que não ia acontecer. E aí eu peguei essa grana que estava reservada para o muro, eu já estava perto de viajar para a praia, na praia eu não ia me preocupar com murar nada. Coloquei o dinheiro todo no tesouro. No tesouro não tem como a gente ter que esperar vencer, senão você pode perder dinheiro. Pronto, assim que eu depositei o dinheiro, no outro dia a Embasa ligou, a pessoa que ia fazer lá, responsável por murar, Felipe, a Embasa já ligou, já posso começar? E eu, tá combinado, não ia fugir do compromisso, pode. E aí nessa hora eu fiquei com a programação toda presa, investida. Eu tinha que, com o que eu passo o mês, me virar para ir pagando o muro. E o muro era assim, um dia, 2.000, não sei o que, 1.000 de mão de obra. Passava uma semana, mais 1.000, não tem nada abaixo de 1.000, só assim. Meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar? E aí eu vi a importância de ter essa reserva, né, de emergência. Foi a partir desse impacto aí que eu passei, consegui vencer, mas que eu tive que me reorganizar. E poxa, hoje eu sei que a segurança dá um conforto, você saber que tem uma grana ali, você pode resgatar pode resgatar a qualquer momento, é bom demais. Isso. E assim, só para resumir, Bruno deu boas dicas, né? Concursado, reserva o que ou você individualmente ou como família gasta mensal de 6 meses, e para um empreendedor ali individual, 12 a 18 meses, sempre baseado no seu custo de vida mensal, não é isso? Exatamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Essas dicas foram muito boas. Acabei aprendendo até mais um pouquinho aqui do que eu já tinha pesquisado sobre a reserva de emergência. Se inscreva no canal, deixe um joinha. E faça a sua reserva. Faça a sua reserva e valeu! Galinha de molho pardo. Porra, molho pardo. Cuscuz com galinha molho pardo. Porra. Galinha de quintal molho pardo. Vamos lá. Fala uma cidade aí, Galo. Uma cidade?
de Coité. Dá um legalzinho aí pra galera. Vem cá, porra. Aê, tamo na área. Aí entra depois no vídeo, depois ele bota uma pulinha assim, aí aparece você. É aquele cara dando susto.